horário estabelecido. Tá bem? É uma grande satisfação hoje nós termos aqui a professora Simone Aparecida Jorge. Ela já esteve aqui no semestre passado e ela é uma estudiosa de questões sociais, entre outros a questão da mulher. A questão da mulher está na ordem do dia. O pessoal que vai fazer o ENAD é um tema possível de ser contemplado. Bem possível. A questão da mulher. Ela está, a professora Simone certamente vai tratar disso, mas eu gostaria de apresentar a vocês um livro escrito por um professor da Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, que se chama, o professor é Ático Chassot. A ciência é masculina? É sim, senhora. E quem quiser buscar, aqui está o endereço eletrônico, se alguém quiser acessar. Ou na Ática, tem esse livro aqui. A professora Simone, ela é professora da casa, Relações Internacionais, socióloga, fez a graduação na Escola de Sociologia e Política, onde eu tive também a oportunidade de estudar, mestrado e doutorado fiz lá. Ela está fazendo, a professora Simone, fez o mestrado na PUC, está fazendo doutorado na PUC. É uma cientista social que analisa essa questão maiúscula do tempo atual, que é a questão da mulher. Vocês estão acompanhando a discussão sobre a questão da mulher? Com o desemprego forte no mercado, algumas sofrem assédio e ficam caladas para não perder o emprego. Então, é uma coisa muito séria que está acontecendo. Outra coisa, vocês sabem que tem alguns órgãos internacionais que fazem financiamento ao Brasil e esse financiamento é direcionado à mulher. E da ONU, algum organismo da ONU. Por quê? Fala-se que o homem, ele se qualifica e vai trabalhar na empresa. A mulher, ela se qualifica, primeiro ela aplica em casa. Ela aplica em casa e aplica fora. Então a questão da mulher é uma questão candente, presente em nossa sociedade. Vocês veem no noticiário todo dia qualquer coisa dessa ordem. E então a professora Simone, temos a grata satisfação de tê-la aqui conosco para ouvirmos o seu conhecimento e aprendermos muito. Boa noite. Boa noite. Então, é muita satisfação, né, que eu recebi o convite do professor Dilvo. É muito bom trocar, né, a minha experiência com cursos e alunos de Relações Internacionais, cursos de Ciências Sociais, né, que foi a minha graduação. E então é um prazer trocar também com vocês que são de uma área, enfim, não diretamente relacionada à minha, mas que a gente vai fazer uma discussão para a gente aproximar as nossas discussões. Então, assim, o professor já me apresentou, né, mas eu tive aqui uma orientação do rapaz que vai fazer a edição do vídeo. Ele pediu para me apresentar, então meu nome é Simone Jorge, sou professora do curso de Relações Internacionais da FMU. Fiz a minha graduação em Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Meu mestrado, e estou fazendo doutorado na PUC de São Paulo. O meu mestrado eu discuti justamente mulher, trabalho e família, né? Então acho que, de uma certa forma, quando o professor pediu para a gente discutir cultura e trabalho, então acho que o meu estudo pode contribuir de alguma forma nesse sentido. O meu doutorado é sobre a militância política de mulheres na internet, né? Então é um assunto um pouco diferente, mas ainda que envolve a discussão de gênero. Bom, uma primeira coisa que eu queria que a gente pudesse estabelecer uma relação aqui
aqui nesses poucos minutos, que a gente possa, assim, o assunto, ele não é pessoal. Então, muitas vezes, né, principalmente quando a gente fala de gênero, parece que algumas pessoas se incomodam com isso, né? Não é à toa, vocês sabem, vocês são usuários das redes sociais, sabem do que eu estou falando. Então, se alguma mulher se posiciona defendendo seus direitos, falando que ela sofre desigualdade ainda, muitas pessoas, homens e mulheres, elas ficam incomodadas com o assunto, né? Porque, de uma certa forma, as mulheres já conquistaram muito, mas a gente ainda precisa conquistar um pouquinho mais. O que a gente precisa conquistar? A gente não precisa ter o mesmo tratamento dos homens, a gente não precisa ter as mesmas posições que os homens na sociedade, mas a gente precisa ter reconhecimento e respeito, principalmente. Então, quando tem essa discussão, é nesse sentido que a gente faz. Tem algumas pessoas que discordam, ficam incomodadas, mas aqui a gente vai falar de coisas gerais, a gente não vai falar de coisas pessoais, porque as ciências sociais, ela trata de abordagens, né? Ela traz e ela faz estudos com dados estatísticos, estudos socioeconômicos. Então, que de fato os dados são sempre agregados, né? Tem um perfil daquelas pessoas que respondem questionários, ou que a gente faz um estudo sobre aquilo, mas não é nada pessoal, né? Então a gente começa já estabelecendo que assim, a gente vai tratar de questões e aspectos culturais da nossa sociedade, tá? E está totalmente relacionado com o trabalho. E, claro que eu andei olhando o ENAD de vocês, o último ENAD, do curso de engenharia de 2014, e de fato, né, quando o professor Dilma pede para trazer essa discussão mulher, cultura e trabalho, ele tem uma preocupação porque o ENAD de 2014 explorou a questão dos afazeres domésticos, né? Então, tempo disponível, em que mulheres e homens despendem aos afazeres domésticos. Então, é um dos pontos que a gente vai tratar aqui. E aí eu arrisco também abordar um outro assunto que eu acho que pode ser explorado nos ENADs desse ano, né? Não só de engenharia, mas de outros cursos também, porque toda a parte de conhecimentos gerais tem aí uma forte, né? Um forte compromisso em discutir questões da sociedade, da nossa cultura e tudo mais, né? Bom, primeira coisinha que eu queria falar para vocês, né? Bom, é claro que homens e mulheres são diferentes biologicamente. Não tem o que discutir. E nem tem motivo da gente se incomodar com esse assunto. Porque é óbvio que nós temos diferenças biológicas. Agora, gente, na diferença biológica, vem escrito o que cada um tem que fazer na sociedade? Vem lá, olha, você vai ser menino, menina, e aí você vai ter que fazer isso, isso, isso. Naturalmente, a biologia traz essas indicações? Não. Nós herdamos, né, geneticamente, né, que é o que a gente chama de herança genética, e isso é importante num aspecto que da gente se formar enquanto um ser vivo, né, componente de uma determinada espécie. Agora, do ponto de vista social, a diferença biológica não deveria ter nenhum tipo de relação com isso, não é verdade? Mas tem. Então veja, lá na antiguidade, os nossos filósofos importantes, como Aristóteles, Platão, eles olhavam com desconfiança aquele ser mulher diferente do ser homem biologicamente. E considerava que a mulher era o quê? Ela era incompleta quando comparada ao homem, porque ela não tinha o órgão sexual masculino. Ou seja, mais uma constatação, obviamente, em decorrência do quê? Daqueles que refletiam sobre essas diferenças do ponto de vista biológico
e tentando entender se essas diferenças, elas iam gerar algumas diferenças na sociedade. Então, ele só fazia, Platão também vai discutir, vai achar também que talvez a mulher não pudesse desempenhar alguns papéis, enfim. Mas a grande questão era entender o porquê que essa diferença existia entre homens e mulheres. E aí a gente vai entender as funções biológicas, a ciência vai trazer isso, né, a possibilidade de a gente entender as funções biológicas de cada ser. Bom, mas nós vamos ter um outro assunto chamado gênero, né? E hoje toda hora a gente fala questão de gênero, né? E aí eu vou explicar para vocês. A questão de gênero, ela é diferente da questão biológica. E também hoje a nossa discussão, ela vai ser pensando no gênero masculino e o gênero feminino. Hoje nós sabemos que nós temos outras pessoas, né, pertencentes àqueles que não se reconhecem nem enquanto o gênero masculino e nem como o gênero feminino. E que também merecem uma atenção, uma discussão, né, um entendimento sobre isso, porque são pessoas que merecem respeito na sociedade e têm os seus direitos também, tem que ter esses direitos garantidos. Mas hoje a gente vai discutir pensando no homem e na mulher, tá? Bom, então, gênero, nós temos o quê? Ultrapassar a diferença biológica e transferir aquilo que biologicamente nos torna diferente para as nossas relações sociais. É por isso que hoje a ciência trata desse assunto, né? Em várias áreas do conhecimento, a gente vai ter nas ciências sociais, na antropologia especialmente, na história, na filosofia, a gente vai ter o quê? Produção de conhecimento em gênero, né? Então foi uma conquista também, e a academia tem hoje, pode ter em várias áreas do conhecimento uma abordagem de gênero. A saúde pública também faz isso, né? A medicina, enfim, outras áreas do conhecimento, mas especialmente as ciências sociais, né? Por quê? Porque as ciências sociais vão estudar o quê? A sociedade, né? E aquilo que faz parte da sociedade, ou seja, nossas relações sociais, nossas relações políticas, né? E gênero, então, quando a gente trata desse assunto, nós estamos o quê? Pensando em papéis sociais. Lembra que eu perguntei para vocês? Biologicamente, a gente nasce com uma bula dizendo, olha, vai fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Menino pode fazer tal coisa, menina pode fazer só aquilo. A gente nasce com isso? Isso é construído socialmente, historicamente e culturalmente. A nossa abordagem hoje é, claro, para uma sociedade parecida com a nossa, uma sociedade o quê? Ocidental, né? E claro que a gente vai ter diferenças em outras sociedades, e mesmo nas ocidentais a gente tem o quê? O desempenho de papéis sociais diferentes, né? Mas, trazendo para a nossa realidade, o gênero, então, vai ser aquele responsável da gente entender o que mulher e homem faz numa sociedade, certo? O que é esperado, porque algumas pessoas não fazem o que é esperado, né? Mas, de modo geral, a gente então, ao nascer, menino ou menina, a gente então tem lá uma expectativa, existe socialmente, porque a gente desempenha alguns papéis sociais, tá? Bom, mas veja, gente, essa desconfiança aqui que eu coloco para vocês, dos filósofos da antiguidade, ela é uma desconfiança mesmo do ponto de vista dessa diferença da biologia, mas não necessariamente reforçada pela sociedade. E aí a gente vai ter alguns filósofos que vão trazer narrativas sobre o que representa a mulher e o homem na sociedade. Desconfiava, assim como eu já falei para vocês, que a mulher, por não ser um ser completo como o homem, do ponto de vista biológico, entre aspas, ela teria menor capacidade para algumas atribuições na sociedade. Mas a gente vai ter
principalmente lá no século XVII, 17, perdão, filósofos, né? Então a partir do século XVII a gente vai ter filósofos o quê? Que vão fazer um debate se essa diferença biológica elas influenciam na capacidade intelectual entre os gêneros. Então a gente vai ter um filósofo importante, francês, François Paulin de Labarre. Ele no seu livro, voltado para essa discussão da igualdade entre os sexos, ele vai defender que a mulher tem a mesma capacidade intelectual que o homem. Então, que toda a discussão da diferença biológica era preconceito. Era algo que, na verdade, não podia se confirmar, porque a capacidade intelectual das mulheres, e sempre tivemos, viu, filósofas, em vários momentos históricos, artistas, intelectuais, né, desde a antiguidade. A questão é que a gente não tornou visível essas mulheres tão importantes em alguns momentos históricos. Tá? Oi? Inventoras, cientistas. Né? Nós tivemos em vários momentos históricos grandes mulheres, assim como grandes homens. Mas, na nossa história, a história invisibiliza o gênero feminino. Então a gente conhece poucas cientistas, filósofas. A seringa foi uma mulher. Aquele cola para preto foi mulher. Então, o limpador de para-brisas foi uma mulher que inventou. O sistema CDMA foi uma artista e uma mulher. A seringa também, de injeção, foi uma mulher. E aquele que aplica o lembrete, post-it, o post-it né? também foi uma mulher. Algumas delas, né? Eu me lembro assim, de momento. Algumas. Então são algumas invenções e na ciência política, na sociologia, na filosofia, enfim, em vários momentos, nas artes, na literatura, a gente vai ter, de fato, muitas mulheres, né? Mas com pouco reconhecimento. Por que isso? Sendo que a gente já tinha um debate aqui, proposto por alguns filósofos, como esse, por exemplo, que eu exemplifico, dizendo que não há motivos para pensar que o fato da diferença biológica pudesse levar a uma diferença até o ponto de uma desigualdade intelectual. Então não havia motivo para isso. Mas nós vamos ter um filósofo muito importante chamado Rousseau. Já ouviram falar? Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço. E ele vai escrever um livro que é muito importante. É um filósofo extremamente importante. E, na época, gente, ele era um filósofo muito querido. Ele vai ser considerado, inclusive, assim, o patrono da Revolução Francesa. Né? Ele vai ser um filósofo assim, extremamente reconhecido. E o que ele vai fazer? Ele vai escrever um livro chamado Emílio da Educação. Neste livro, é uma obra muito importante, e os educadores gostam muito desse livro, porque de fato ele faz uma abordagem importante de que por meio da educação que os homens podem o quê? Se manter bom. Aquele filósofo fala que os homens são o bom selvagem. Né? Então os homens nascem bons e no processo histórico eles vão o quê? Se corrompendo. Então a possibilidade de não ser corrompido, o que pode acontecer? Com educação. Então é um valor muito importante e ele vai defender, como ele era um autor do contratualismo, do justnaturalismo, ele é um filósofo que vai defender a educação como um valor o quê? Para todos, o direito para todos. Né? Então ele é muito importante. E aí o que ele faz, gente? No livro 5º dele, desse livro, Emílio da Educação, ele vai retomar a discussão da diferença biológica e vai tratar dessa diferença como se ela fosse realmente o quê?
colocasse a mulher numa condição de desigualdade, de incapacidade para algumas coisas. E com isso se forma ali uma narrativa que ela é vencedora a partir da modernidade, né? Ela vai realmente transmitir, nós vamos reproduzir valores, né? E construir os papéis pensando na mulher desse jeito aqui, ó. Em tudo que se prende ao sexo, a mulher é homem. Tem os mesmos órgãos, as mesmas necessidades, as mesmas faculdades. É uma máquina construída da mesma maneira. As peças são as mesmas. O aspecto semelhante e sobre qualquer... que tá no link que eu não consegui... Bom, então, o que é que elas que são iguais? É isso que pode aproximá-los e considerá-los como a mesma espécie. No que eles são diferentes? Aí tem a ver com o que, gente? Tem a ver com valores morais. Então, nesse livro, a condição moral da mulher, ela é diferente do homem e a sua capacidade intelectual, ela é inferior. Qual seria a função da mulher para o Rousseau? Reproduzir e cuidar dos seus filhos. Veja, até então, gente, essa ideia de cuidar dos filhos não era comum. Isso nasce com o quê? Com a ascensão da burguesia na sociedade. Porque até então, as nobres, elas tinham filhos, gente, e uma parte elas doavam para as casas de caridade. Algumas as criadas cuidavam. Não existia essa relação que vai existir a partir do quê? Da modernidade, com a formação da família burguesa, que é essa ideia que a gente tem no quê? Papai, mamãe, família nuclear, filhinho e filhinha, de preferência. Então essa ideia, ela surge e ela está aqui estampada, que cabe à mulher cumprir suas funções biológicas da procriação. Só que tem um detalhe que o Rousseau não tratou. A responsabilidade biológica e a possibilidade de procriar também é do homem. A questão que ele vai reafirmar a partir daí é que a responsabilidade de cuidar dos seus filhos é da mulher. Então, qual é o espaço que ela vai dominar a partir disso, gente? É o espaço privado. O público é para aqueles que vão conseguir atingir os fins nas relações políticas, nas relações sociais. A mulher não precisa atingir esses fins, diz o nosso filósofo. A mulher, ela precisa ficar responsável por seus filhos no âmbito doméstico. Aí você fala, ai professora, mas qual é o problema? Eu gosto de cuidar de criança. A questão não é essa. A questão é que é legal mesmo. Por exemplo, eu também tenho que ter filhos. A responsabilidade de cuidar de filhos, ela fica exclusiva para a mulher. Porque veja, naturalmente na biologia ninguém disse diz sim que eu vou o quê? Engravidar por 9 meses, ficar com essa criança, né? Ajudar no processo de formação, com a alimentação, com todo o repouso, enfim, com algumas questões necessárias para ela sobreviver e nascer bem. Mas ninguém disse que depois disso eu teria que ficar exclusivamente responsável por ela. Disse isso a natureza? Nós já tivemos sociedades em outros momentos históricos e que o homem assume essa responsabilidade. Algumas espécies de animais assumem essa responsabilidade. Tá? Bom, mas nós, animais, seres humanos, nós assumimos essa responsabilidade dessa forma. Então o nosso filósofo, gente, ele não é um maldito. Mas ele vai, na sua discussão, no seu entendimento, reforçar aqueles preconceitos pelo fato da mulher não ter o órgão sexual masculino. Tá? E esse preconceito no sentido de que ela então não teria capacidade para os assuntos públicos. Que ela deveria sim desempenhar
aquilo que é do assunto privado, da família. É essa família nuclear burguesa que vem se formando. Tá? Ele vai criticar o fato das mulheres se enfeitarem e tudo mais, porque de uma certa forma ele relaciona isso à nobreza. E a nobreza nesse período, gente, está perdendo, né, o seu reconhecimento social. Ora, isso é história, a ascensão da burguesia, a queda da nobreza, e justamente a gente vai ter a partir disso algumas revoluções que são consideradas o quê? Da era moderna, que são as revoluções burguesas, Revolução Francesa, Revolução Industrial e outras, em que você tem de fato a burguesia assumindo os poderes, seja na política, na economia e na sociedade. Tá? Então essa ideia de que a mulher então era muito preocupada, muito vulnerável, tinha um caráter duvidoso, está tudo escrito nesse livro, ao ponto dele colocar realmente que assim, Emílio não pode confiar se aquele filho de Sofia é dele mesmo. Então colocando em xeque o que, gente? Moralmente o caráter da mulher. Olha, por uma desconfiança biológica, se cria socialmente alguns valores que nós reproduzimos até hoje. Bom, então, de novo, só para reforçar, os trabalhos das mulheres são voltados à Constituição e cuidados com a família, que naturalmente, interessadas a agradar o sexo oposto, enfeitam-se desde cedo e são destinadas à obediência. Tá? Essa narrativa do Rousseau, ela vence. E nós formamos nossas sociedades com esses valores, que são transferidos culturalmente. E toda vez que a gente rompe com esses valores, nós ficamos sempre naquela, como são transmitidos e reproduzidos socialmente, culturalmente, historicamente. Quando a gente rompe com isso, o que acontece? A gente fica inseguro, com medo de estar fazendo errado. Né? Então é essa que é a grande questão. Por quê? Porque isso está na nossa cultura. Bom, aqui eu já trouxe então um assunto que está mais relacionado com a questão do ENAD que foi feita para vocês para vocês não, né? Para o ENAD anterior, 2014, os colegas de vocês fizeram, relacionada a afazeres domésticos. Então, a primeira informação, eu trouxe pesquisas do IBGE e do IPEA, né? Então, essa PNAD, ela é uma pesquisa nacional para amostragem domiciliar realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, então, pelo IBGE, né? E o IPEA, que é um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e então são duas instituições que são fidedignas, né, que trazem e que fazem pesquisas socioeconômicas e que a gente pode confiar, são dados confiáveis, né? Bom, a pesquisa nacional, a PNAD de 2009, ela traz os dados seguintes: as mulheres, elas despendem em média 26,6 horas semanais realizando afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam 10 horas e meia semanais para os afazeres domésticos. Bom, primeiro, né, a gente tem que falar um pouquinho, uma questão antes. Eu tinha um slide antes, vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui. Uma coisa antes dos afazeres domésticos é a mulher no mercado de trabalho. Hoje, o percentual de ocupadas no Brasil é de 44%. Algumas regiões nós chegamos a 47%, em outras regiões menos do que 47%, do que 44%, mas a média nacional, então a média no Brasil é de 44%. Ou seja, temos mais homens no mercado de trabalho? Sim, e isso também tem a ver com a nossa cultura. Temos sim. Mas temos um número grande de mulheres no mercado de trabalho, não temos? Importante, né? Você não pode desvalorizar. Eu estou falando de 4 pessoas, estou falando de 44% dessa população. Né? Bom,
E isso, então, representa o quê? Um avanço, as mulheres vêm conquistando, era 40,8% em 2007, em 2016 passou a 44%. Bom, 50% dos homens, aí entra na nossa história dos afazeres domésticos. Cerca de 50% dos homens realizam afazeres domésticos. Gente, o que são os afazeres domésticos? Assim que vocês nasceram, vocês mulheres, assim como eu, a gente se apaixonou por isso, não é? A gente adora fazer isso, não é verdade? Então, tá vendo? Porque estava escrito na nossa herança genética que nós íamos amar fazer isso, é verdade? Claro que não. É óbvio que não. Eu lá em casa negocio com meu filho. É o seguinte, te dou... Antes era R$5, agora ele não aceita mais R$5. Eu já pensei em R$50. Às vezes eu até penso, mas aí é um valor muito alto. Eu falo, não dá, cara. R$10 tá bom pra você lavar a louça hoje? Porque assim, que era a minha vez. Né? Então, é detestável os afazeres domésticos. Eles são detestáveis. Né? Claro, você vai falar assim, não, minha mãe gosta, minha avó gosta, enfim. Claro que nós temos mulheres e olha, nós não vamos desrespeitar em nenhum momento aquelas que gostam, que se sentem satisfeitas, que fazem isso por amor, que cozinham por paixão, que cuidam da sua casa com capricho e tudo mais. Gente, claro que tem que ser respeitada e ela deve continuar aí fazendo isso porque é prazer para ela. Agora, é o caso de todas nós? É prazer? O que é, gente? Então, olha lá. Se é obrigação, deveria ser obrigação de todo mundo que mora naquela casa, não é verdade? Todo mundo gosta de ter uma louça limpa? Todo mundo gosta de ter comida fresca? Todo mundo gosta de ter roupa lavada? Cama arrumada? Então faça. Casa limpa. Oi? Casa limpa? Então faça. Né? Agora a questão é que quando a gente forma uma família, a gente às vezes não estabelece os nossos compromissos com outra pessoa, a gente não estabelece o nosso pacto. E aí o que acontece? Culturalmente, o menino vem da casa dele, que ele não tinha que lavar a louça, não é verdade? Que ele não tinha que limpar o banheiro, que ele não tinha que arrumar a cama. E ele nem sabe fritar um ovo. Vai ser engenheiro, mas não sabe fritar um ovo. Então veja, a questão, eu não estou generalizando, estou dizendo que é um número grande, muito grande. Já mudou muito, mas ainda nós temos reflexo disso aqui, ó. Os dados são atuais. Olha só, 50% dos homens realizam afazeres domésticos, ao passo que 90% das mulheres realizam o trabalho doméstico. Aí você vai falar, mas elas ficam mais tempo em casa. Não, queridos, ela também enfrenta, vem aumentando também, olha, vem aumentando o número de mulheres participando do mercado de trabalho e vem aumentando o número de horas das mulheres no mercado de trabalho. Tá? Olha que dado interessante aqui, ó. Olha, isso aqui, gente, é super importante e é uma discussão atual. É uma discussão que pode muito bem ser explorada, assim, pelo ENAD. Por exemplo, aqui, os afazeres domésticos, eles não são considerados trabalho. E tem uma luta de que até, inclusive, pudesse as mulheres, aquelas que nunca exerceram um trabalho remunerado, que elas pudessem ter o direito da aposentadoria. Mas na atual conjuntura, frente a uma possível reforma da Previdência, o que acontece?
até mesmo o fato de, na Constituição de 88, a gente ter um reconhecimento de que as mulheres despendem muito tempo para os afazeres domésticos, ela tem o direito de aposentar um tempo menor de contribuição que os homens por causa disso. Com a reforma, a ideia é o quê? Igualar o tempo. Apesar que já foi revisto isso, enfim, parece que vai manter a diferença de 5 anos. Mas essa diferença, gente, não era porque a mulher é frágil, a mulher, aquela ideia da natureza. Isso é besteira. A ideia era porque realmente a gente tem o quê? Na realidade, mulheres se responsabilizando por tudo isso, 90% delas. Então veja, é cansativo. É muito tempo, são muitas horas. Logo, seria justo que se considerasse a dupla jornada. Aqui, entre nós, temos mulheres que têm 3 jornadas, porque também estudam, né? Acho que todas que estão aqui nesse horário, a maioria tem 3 jornadas. Bom, então, mas não é considerado isso como conceito de trabalho remunerado. E aí é um trabalho que deveria ser, porque ele ajuda o que? Na reprodução do trabalho, né? Do trabalho remunerado. Essa mulher que fica em casa, ela contribui para quê? Para que tudo se harmonize e as pessoas vão para o trabalho, vão para a escola e tudo mais. Né? Então esse trabalho que ela despende ali, ele deveria ser considerado também. Tá? Bom. E aí, gente, então, o número de horas, olha, a pesquisa de 2009, a média, tá, das mulheres é de 26,6 horas. Dos homens, 10 horas e 5. 10 horas e meia, né? Bom, apesar dos homens que se encontram fora do mercado de trabalho, aí eles se dedicam mais aos afazeres domésticos, porque eles estão ou desempregados ou aposentados, enfim, eles se dedicam mais. Fato. Quanto? Olha, 12,7 horas. Mas as mulheres, elas mesmo desocupadas, elas despendem mais horas nos afazeres domésticos. Quer dizer, perdão, mesmo ocupadas, elas despendem mais horas do que os homens desocupados. Bom, o que mais? Filhos. Olha que interessante esse dado. Quanto mais filhos na família, maior o tempo gasto pela mulher com os afazeres domésticos. Já com os homens, quase não influencia. Observa-se, no caso deles, uma leve redução no tempo dedicado a essas funções. Então, quando o homem não tem filho, ele dedica, em média, 11,7 horas. E quando tem, essa quantidade cai para 10 horas. Ou seja, os homens não se dedicam aos cuidados do filho. Isso é uma consideração de que filho é de quem? E, gente, em vários espaços, isso acontece no mercado de trabalho, as mulheres, numa determinada idade, faixa etária, elas não são contratadas porque elas podem engravidar. E isso vai causar, segundo os empregadores, um prejuízo para eles. Porque ela vai ficar um tempo afastada do mercado de trabalho e vai ser remunerada para isso. Outra questão. Nossa média salarial, ela corresponde, então a média salarial das mulheres ocupadas no Brasil corresponde a 70% do valor da média salarial dos homens. Gente, para as mesmas funções. Aí você vai falar assim, não, a minha chefe ganha mais que eu. Isso, então, mas a gente trabalha com média estatística, não com situações isoladas. E na média, nós mulheres ganhamos 70% da média salarial dos homens. Por que isso? Ah, elas
têm menos escolaridade. Não! Estudos mostram que ao longo dos últimos 10 anos nós estamos adquirindo mais horas, mais tempo, mais anos de estudo em relação ao público masculino. E você fala, ai, professora, mas você está sendo radical. Não mudou, radical é desigualdade. Não é denunciar. Não é radical quem denuncia a desigualdade. A gente tem que analisar que a desigualdade ela é radical. Você fala, professor, e como é que a gente faz isso? Vocês são iguais a gente, a Constituição garante a igualdade entre homens e mulheres. Fato. Mas a realidade não demonstra isso. Né? Nos espaços públicos, o mercado de trabalho é um deles, a gente não tem o mesmo reconhecimento. Já acabei de falar por alguns motivos. Esse fato aqui, dos afazeres domésticos ser uma atribuição e cuidado dos filhos ser uma atribuição quase que exclusiva das mulheres, o que isso gera? Uma desvalorização do mercado de trabalho. Porque como é que você vai confiar um cargo de chefia, de gerência, à mulher que pode o quê? Faltar pela gripe do filho? Como é que a gente resolve isso? Uma vez de cada falta para cuidar do filho. O filho não é do papai e da mamãe? Isso seria mais justo. Reunião da escola. Ah, então ela vai ter que cuidar. Ah, não tem, a mulher que cuida da criança não chegou. Ou então deu problema para ela chegar na creche. A creche teve um problema de greve, não chegou, essa mulher vai faltar. Por que tem que ser só ela que vai faltar? Porque não teria que ser uma responsabilidade do casal em resolver como é que fica essa criança? Eu estou falando que esses valores da nossa cultura prejudicam a inserção da mulher no mercado de trabalho. Ela vai ter um prejuízo no mercado de trabalho. Certo? Então, a gente precisa, claro que aí, do ponto de vista do governo, a gente precisa de políticas públicas que possam conjugar isso, contribuir para que a mulher e o homem, para que a família possa conjugar os afazeres domésticos com o quê? Com o trabalho. Então a gente precisa de creches em tempo integral, a gente precisa de escolas que disponibilizem o contraturno para que as pessoas tenham a possibilidade, a garantia de ter um lugar para deixar seus filhos. E entender que isso não é uma atribuição exclusiva da mulher. Bom, outro assunto. Aí aqui, olha. Já ainda, né, sobre os afazeres domésticos, olha, desde criança, meninas de 5 a 9 anos dedicam 6 horas semanais ao trabalho da própria casa. Enquanto 14,6 dedicam 5 horas. Dos meninos dedicam 5 horas. Então já aí, desde a infância, nós, né, reproduzimos isso com os nossos filhos, porque a gente não divide as responsabilidades de forma igual. E a gente poderia já fazer isso. Né? Dessa forma a gente continua reproduzindo esses valores na nossa sociedade. Bom, um assunto, gente, aí o professor Gil me permite que para além da questão do trabalho, mas que envolve a questão cultural, é um assunto que está muito, muito presente nas nossas relações sociais e são de acontecimentos muito recentes. E sempre no que diz respeito a crimes sexuais, é polêmico na nossa sociedade. Né? Bom, e eu posso apostar que é um assunto muito importante e pode ser escolhido, pode ser um assunto escolhido por alguma questão na idade. Tá? Bom, o que nós tivemos recentemente? Né? Todos vocês sabem, todos nós acompanhamos, né? Graças
a internet, né? Que tem o seu lado ruim, mas tem muito lado bom. A gente tem as informações muito próximas, rápidas. Então aconteceu aqui, a gente já sabe minutos depois. Vamos lá. Lembra dessa história? O rapaz se ejacula no ônibus no pescoço da moça. Não é verdade? O que o juiz considerou? Não vê estupro e solta o homem que ejaculou na passageira do ônibus. O magistrado entendeu que o ato não configura estupro, mas sim uma importunação opressiva ou pudor. Agora, gente, não é estupro. Não foi estupro. A questão é, causou constrangimento. Porque na sentença dele, ele alegou que não houve constrangimento e liberou. Horas depois, o rapaz foi solto. E na mesma semana ele faz uma segunda vez, não é isso? E aí sim ele fica preso, né? Porque óbvio, né? Toda a sociedade fervilhou em torno disso. E aí o juiz, o segundo juiz, não vai fazer da mesma forma. E aí sim ele fica preso. E ele também apresentava distúrbios psicológicos e certo que ele precisa de um atendimento. Agora, o distúrbio psicológico evidente, gente, não justifica o ato de violência. Porque afinal de contas ele não ejaculou no pescoço de um homem. Ele não foi comer tranqueira da rua. Foi lamber. E obviamente a gente não tem como considerar, né, a nossa lei, ela não prevê isso como um crime de estupro. E então causou uma controvérsia, uma polêmica na sociedade. E o juiz, ele vai culturalmente fazer uma interpretação dizendo que não houve constrangimento. Da mesma forma que ele tivesse ejaculado numa parede. Foi a aproximação que ele fez, a interpretação que ele fez. Agora, e se fosse no pescoço dele? Porque não adianta. As pessoas falam, será que ele, quando a gente fala de estuprador ou de algum abuso sexual, alguém que comete, quando a gente fala desse agressor, algumas pessoas vêm e falam assim, nossa, será que ele não pensou que ele tem a mãe dele, que ele tem a irmã dele? Não, ele não tem que pensar nisso, ele tem que pensar que se fosse ele. Porque nós, mulheres, somos seres humanos como os homens. Nós merecemos respeito em qualquer lugar. Nós temos nossos direitos e isso tem que ser preservado e não pode ser violado em nenhum lugar, seja público ou privado. Né? Então não tem essa história, se ele pensa, não tem que pensar, ele tem que pensar que se fosse dele. Ia causar constrangimento? O que o senhor acha? Claro que ia. O senhor é meu participante. No caso, ele não faria num homem. Não tanto por respeito, mas com medo, porque ele provavelmente ia ser morto. Culturalmente ele não faria, obviamente, por conta desse medo que ele tem da reação. Então, e claro que seria considerado um ato constrangedor. Né? Bom, então ele não viu constrangimento, né? Tampouco violência grave e ameaça. Ele não poderia considerar como estupro. Mas nós tivemos uma procuradora aposentada, conceituada, e ela faz uma declaração após, né, a audiência de custódia e tudo que aconteceu, ele ficou solto e tudo mais. Aí a gente vai ter o parecer da promotora aposentada, advogada criminalista, Luísa Najib Belufi, que ela criticou a decisão do juiz e ela disse que considerar que houve uma contravenção é um escárnio. Uma decisão
que atinge todas as mulheres. Como não houve violência? É evidente que houve uma violência terrível, uma extrema violência. Ela explica que a lei atual não exige que haja uma conjunção carnal com penetração para que o ato seja configurado como estupro. Luísa integrou uma comissão de especialistas que discutiu mudanças no Código Penal que incluem a alteração na tipificação atual desse crime, que é o crime sexual. Apesar de entender que no caso da Avenida Paulista, estupro, a advogada acredita que a lei é severa demais ao pôr tudo junto. Então, claro, que tem situações em que o grau é mais elevado e outros não. Isso faz parte da lei, porque afinal de contas você não pode colocar tudo num balaio de gato e falar, ó, é isso aqui. Porque senão você pode ser opressivo demais ou pode ser muito leve em algumas situações, que foi nesse caso. Então, ó, apesar de entender que não era estupro, concordo que a lei é excessivamente severa, que é estupro, concordo que a lei é excessivamente severa, mas também não pode ser excessivamente tolerante. A classificação como contravenção foi muito pouco diante do malefício causado. Então, por que essa decisão? Sendo que eu posso ter especialistas que fazem uma leitura, tão conhecedores da mesma lei, que fazem leituras diferentes. Porque o que envolve nessa interpretação são os valores culturais. Então, é difícil se pensar, para algum juiz, se pensar enquanto uma mulher naquela construção. É difícil para alguns homens, inclusive alguns homens que representam o Estado, se pensarem nessa condição, nessa situação de estupro, né? Em que sempre se questiona, gente, não é assim, não se questiona a vítima. Ora, por que ela foi passar naquele horário? Ora, por que ela usou aquela... Gente, nós não temos a liberdade de... Quantas de nós não temos que chegar tarde em casa? Pegar um transporte público e chegar em casa muito tarde, perto da meia-noite ou passando da meia-noite. Não é o caso de muitas de nós aqui? E isso significa o quê? Que a gente não tinha que fazer, que a gente queria o quê? Passar por ser vítima de um crimezinho sexual? Claro que não. Né? Agora, o que é muito comum, inclusive mulheres e homens, inclusive mulheres, questionarem essas condições da vítima. Já pararam para pensar que ninguém questiona o agressor? Ninguém sabe o nome dele. Da vítima, a gente sabe até o endereço dela, como ela estava, a cor da roupa e tudo mais. O tamanho da saia, não é? Do agressor, a gente não sabe o nome, a gente não sabe o seu passado, a gente não sabe se ele já repetiu isso. Claro que as coisas estão mudando, hoje a gente pode conversar sobre isso, né, o que não era comum, né, que era inclusive tabu. Claro que ainda hoje tem existência para discutir esse assunto. Tudo relacionado a gênero é tabu, tem existência. Menor do que algumas décadas atrás, óbvio, mas ainda tem. E isso nos afasta cada vez mais para a situação de equidade. Por quê? Porque a igualdade a gente vai ter muita dificuldade para alcançar. Mas a gente pode ter a promoção de condição de igualdade, que é o que a gente chama de equidade. Então, por exemplo, dividir afazeres domésticos, dividir a responsabilidade familiar. Isso leva à equidade de gênero. Isso é justo e é humanitário. Olhar para uma mulher no mercado de trabalho e achar assim, olha, quando tiver corte, que é isso que acontece ainda hoje, ela vai ser demitida antes que eu, porque afinal de contas, eu sou o chefe de família. Gente, lamento, mas vem aumentando muito o número de mulheres chefes de família.
E quando elas são chefes de família, em geral, elas estão separadas, não têm um companheiro e têm filhos. Então não dá para olhar para sua colega de trabalho e falar assim, nossa, algo fácil para o corte. Não. Por quê? Porque ela tem uma história muito importante. E não podemos esquecer, a mulher negra no Brasil é a que está numa condição hierarquicamente mais difícil que outras mulheres, que as brancas, e que os homens na sociedade. Né? Porque, em geral, elas ocupam um cargo no mercado de trabalho muito desvalorizado. E isso tem a ver com o nosso processo histórico da escravidão, porque grande parte está inserida no mercado de trabalho doméstico, e é mais de 90% de mulheres no mercado de trabalho doméstico, na ocupação de trabalhador doméstico. Tá? Então a condição dela, ela é mais especial, a gente não pode deixar de considerar isso, de analisar isso. Eu tenho mais de 70% da população mais pobre formada por população negra no Brasil. Isso é um fator que a gente não pode nunca desconsiderar ao entender a nossa sociedade. E desses, no mercado de trabalho principalmente, na condição mais precária, a gente tem a mulher negra. Em geral, ali responsável exclusivamente por seu filho ou seus filhos, exclusivamente em ter que manter essa família. Tá? Não tem com quem dividir. Então, essas coisas estão relacionadas, então, com a questão cultural, com a forma como a gente entende cada gênero no mercado de trabalho, a gente como entende cada gênero nos espaços públicos, em especial nos espaços de poder. Né? Nós não temos mulheres representando outras mulheres no cenário político. Não temos. Tivemos com a Dilma como presidenta, o que aconteceu? Você teve um número maior de mulheres em cargos políticos, até porque ela elegeu com o público. Culturalmente, a gente acha que ela deve cuidar das criancinhas. Tá? E claro que se ela gosta, que ela pode ocupar todos esses espaços, mas ela não pode ser impedida de ocupar o espaço público. E nem sofrer qualquer tipo de desrespeito e desigualdade nesses espaços. Essa que é a questão. Bom, essa era a conclusão que eu queria fazer. Aí a gente pode abrir um pouquinho para conversar, mais especialmente sobre algumas coisas específicas. Eu espero que tenha de alguma forma feito a gente pensar algumas coisas, né? Possa contribuir isso daqui para frente, né? Hoje, gente, esse assunto, ele não é só importante para o ENAD, ele é importante para a nossa convivência social. Lembre-se, tem um outro assunto que caiu no ENAD do ano passado e que é muito importante, que é o comportamento nas redes sociais, que leva as pessoas a serem aprovadas em processos seletivos de algumas empresas, ou não, por conta de qual é o seu comportamento, qual é o seu discurso nas redes sociais. Então tomem cuidado com isso, e principalmente no que diz respeito a homem e mulher na sociedade, no que diz respeito à comunidade LGBT, ao que diz respeito ao racismo, a qualquer tipo de preconceito. Então veja, as empresas, as grandes empresas não querem pessoas xenófobas, homofóbicas, preconceituosas, racistas. Né? A ideia é a gente ter pessoas realmente que valorizem os direitos de todos os seres humanos. Tá? Então, assim, é o que vai servir pra gente nas nossas relações sociais, inclusive nas nossas relações virtuais. Elas são relações sociais. Muitas vezes a gente acha que elas nos ocultam, elas não colocam numa situação de privilégio, porque ninguém vai, de fato, a legislação desse espaço ainda ela é pequena, né? Porque o senhor pode dizer melhor que eu, mas ela já existe e vai existir cada vez mais. Tá? Então, gente, eu quero que vocês tenham muita boa sorte nos
na sua formação, na sua carreira profissional e, claro, no ENAD. E estou aberta para a gente poder conversar ainda um pouquinho. Não sei se tem tempo, né, professora? Olha, eu terminei esse... Então tá bom, gente, é isso, tá? Obrigada. Obrigado, professora Simone. Mas temos um tempo e seria interessante explorar. A professora Simone, eu vou dar um testemunho de coisas que eu vivi. Eu acompanhei durante, alguns alunos já sabem, eu acompanhei durante 10 anos, sistematicamente, numa Universidade Federal que eu trabalhei, e entrar na Universidade Federal é puxado. Quem é mais inteligente, homem ou mulher? Ora, um ano passava em primeiro lugar homem, outro ano mulher. Homem, mulher. Não havia diferença. 2. Na hora da formatura, e entrava aproximadamente 50% homem e 50% mulher. Na hora da formatura, 60% eram mulheres, 40% homens. Por quê? Se depois puder considerar. Uma outra observação. Quando Trudeau se tornou primeiro-ministro no Canadá, em Justin Trudeau, 2015, colocou 50% de ministros homens e 50% de mulheres. Perguntaram, ministro, por que 50% e 50%? Ele respondeu apenas, estamos em 2015. Só isso ele respondeu. Estamos em 2015. Outra coisa, professora, mas tem diferenças, digamos, alguém já foi fazer compra no shopping, homem e mulher foram junto? É uma tortura para o homem? Tem uma diferença, não tem? E aí tem, eu acho que alguma coisa de ordem masculino-feminino. O homem chega e diz o seguinte, quero aquela camisa, e nem experimenta às vezes, e compra. A mulher pega uma braçada de roupa, experimenta todas, não gostei, vamos para outra. Na construção, mais seletivas, né? Na construção civil, determinados trabalhos atualmente, a mulher recebe mais, em média, 20% a mais que o homem. No acabamento do prédio, no acabamento. Por quê? Porque a mulher percebe mais detalhes, desperdiça menos material e faz o trabalho com mais precisão. Então, será que o homem é mais sintético e a mulher é mais analítica? Pode ser. E aí não quer dizer que... Não sei se você carola. Mas aí que eu acho a beleza da relação homem e mulher, que se completa. Não é porque são diferentes. Eu gostaria de fazer essas considerações. Depois, eu gostaria que, se vocês pudessem fazer, aproveitar a presença da professora Simone, porque ela é estudiosa da área. Gostaria de fazer alguma consideração? Então, alguém também pode fazer pergunta, eu passo o microfone para a professora Simone. Alguém gostaria de fazer pergunta? Diga! Professora Simone, na questão das mulheres hoje em dia de trabalho, eu vejo uma relação assim, no meu trabalho particular, peguei alguns casos em particular, onde a mulher ela se dedica muito ao trabalho, de fato, onde porque você sai do colégio e vai para a faculdade, faz mestrado, doutorado, chega um certo ponto que a mulher ela está num grau tão elevado que aí ela esquece do seu lado biológico. Isso também não está afetando alguma porcentagem das mulheres atuais, porque deixa para ter filho muito tarde, e muitas vezes por passar do tempo biológico não consegue mais ter filho e começa a ter uma perturbação em algumas mulheres devido a não conseguir, porque já tive casos de mulheres, não quero ter filho, e beleza, aí fala assim, não quis ter filho, quis me dedicar ao trabalho, me dedicar a coisas familiares, e casou depois, mais pra frente, mas biológico não consegue.
Sim, então, essa questão ela tem que ser muito refletida pelas mulheres. Porque de fato assim, embora a gente tenha a possibilidade de procriar, não significa que eu tenha o desejo de procriar. Cada vez mais as mulheres, por se dedicarem tanto, o que acontece? Elas sabem que se elas se afastarem do mercado de trabalho no período da licença maternidade, ela pode ter prejuízo na sua carreira profissional. Então, o que acontece? Algumas, elas realmente lutam com essa possibilidade de ter filhos. No entanto, é como você falou, chega um momento que ela se arrepende, uma parte delas. Por quê? Porque aí ela se casa. Hoje é comum a gente se casar mais tarde. Hoje é comum a gente ter filho mais tarde. E claro que essas possibilidades elas são verdadeiras. Tem mulheres que hoje, e sem nenhum risco, engravidam perto dos 40 anos e tudo bem. Agora, é claro que é uma situação mais delicada, porque o auge do processo do momento de fertilidade da mulher, biologicamente, é por volta dos 24, 25 anos. Né? Então, adiar esse processo corre o risco dela não poder engravidar. Agora, veja, isso é diferente para o homem, né? Porque o homem, até uma certa idade, bem maduro, ele é capaz de produzir os espermas e não comprometer na reprodução. Bom, de qualquer forma, veja, o conflito ainda é esse, do cultural, porque veja, biologicamente, eu não nasci com essa indicação de que eu tenho que ter filho. Tanto que tem mulheres que não podem ter mesmo, porque já nasce com um problema biológico, né, no seu aparelho reprodutor, e que compromete a possibilidade dela reproduzir. Então não é um que é naturalmente determinado, mas a sociedade cobra muito. Então o que acontece? Ela está lá no auge da carreira, ela investiu muito tempo, dinheiro no seu aperfeiçoamento profissional, de educação, e o que acontece? Chega um momento que ela fala, poxa, casei, e aí todo mundo pergunta. E é assim, sabe? Você casa, depois de um ano todo mundo, quando vem o bebê? E assim, aí ela fala assim, não, por enquanto nós não queremos, e às vezes é uma decisão do casal. Aí fala, não, ela não pode ter filho. É assim que as pessoas pensam. Aí você vai falar, poxa, mas a mulher hoje tão autônoma, com tanta personalidade, por que ela vai se render a esses... porque são valores que ela foi formada. A gente é formada nesses valores. Então eles são importantes. A gente é criado lá desde pequenininho, quando a gente nasce. Qual é o primeiro brinquedo que a menina ganha, gente? Boneca, vai ter que cuidar daquela boneca, desde cedo. Tem mulher que detesta, né? Tem mulher que olha aquela boneca e fala, ai, que droga, eu queria um skate do meu irmão, eu queria bola de futebol do meu irmão, enfim. Mas nós somos criados em todo o processo, tanto na nossa formação familiar como na formação educacional, reforçam esses valores, o que a gente chama de educação diferenciada. Então, a gente pode algumas coisas, os meninos podem outras. E os meninos, gente, por que eles não podem brincar com a boneca? Você sabe... Então, mas você sabe... Olha, eu vou falar de uma pesquisa que eu tomei conhecimento. Ó, gente, eu trabalhei um tempo atrás, assim, em 1900 a.C., eu trabalhei, foi meu terceiro emprego. Há bastante tempo atrás, né? Esse ano eu tô completando 30 anos que eu tô no mercado de trabalho. Então, imagina quanto tempo faz. 1900, entrava lá. O que a gente tinha? Eu fazia um trabalho que era numa Secretaria de Estado, na época era chamada Secretaria do Menor. E aí a gente desenvolvia um projeto chamado Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Eu assisti uma palestra de pesquisadoras, estudiosas francesas, e trouxe pra gente uma informação muito legal. Que, por exemplo, o que leva ao, por exemplo, você sabe que o principal agressor na violência sexual contra meninas, crianças, adolescentes, meninas,
que é na violência sexual, que ela é a maior vítima, é o próprio pai. Né? O pai é o primeiro agressor, assim, em termos numéricos, ele é o que aparece em primeiro lugar. Depois o padrasto, os tios, familiares, avós, vizinhos, enfim, pessoas próximas, né? Porque eu estou falando de violência doméstica. E o que acontece? Faz falta o menino, quando nasce, entender que ele também vai ser pai. Então esse cuidado com a criança seria importante, desde cedo, ele já assimilar os valores de que ele pode tocar e não vai sentir prazer. De que ele pode dar banho e não vai sentir prazer. Porque ela não vai ser vista, a menina, como uma outra mulher na casa. E sim, como a filha dele, que ele gerou. Não fica tão claro, do ponto de vista biológico para o social, sabe? Essa transferência, ela não é natural, como tentam insistir que pra gente é. Não é. Isso é discutido, isso é colocado, são valores da sociedade, são valores que são transmitidos pela educação, pela nossa formação e tudo mais, pela religião e outras instituições da sociedade. Né? Então veja, e aí você pensa, é um conflito muito grande, né? Você investiu tanto na sua formação, estudou tanto, gastou dinheiro, né, gente? Não dá dinheiro para na faculdade. Você fala assim, vou abandonar tudo. Se for seu desejo, se for o desejo dessa mulher, fala, ó, isso mesmo, vai em frente, não se arrependa, tem os seus filhos, é muito legal. Agora, se for só para cumprir o papel, se for só pela cobrança que a família faz, que os amigos fazem, que a sociedade faz, a mulher tem que refletir nisso. E outra coisa, tudo seria mais fácil se tudo relacionado a fazeres domésticos e cuidado familiar fosse dividido. Não tem essa não. Ah, eu ajudo a minha mulher porque eu lavo a louça. Aí a mulher, ele me ajuda porque ele lava a louça. Gente, é só lavar a louça que precisa numa casa? Não. É só lavar a louça que precisa de uma família? Não. Então divida a responsabilidade. E outra coisa, os filhinhos crescem e desde pequenininho eles também precisam dividir tarefas. Ficaria tudo mais fácil. E aí ela poderia antes tomar essa decisão se ela não fosse sofrer tanta discriminação, tanto preconceito no mercado de trabalho. Ela teria muito mais, ela teria parcerias, tanto na família como no mercado de trabalho, a fim de entender que, olha, ela vai se ausentar um pouco do mercado de trabalho. E aí ela volta, então lá por volta dos 30, 30 e pouco. Porque, ó, gente, depois dos 40 é difícil cuidar da criança, viu? Vou falar pra vocês, a gente perde a paciência. Então, é mais fácil, mas isso tanto para homens como para mulheres. Porque a ideia é que todo mundo possa o quê? Dividir os cuidados. Né? Respondi? E aí, gente? Mais alguma observação? Pergunta? Mas a legislação mudou um pouco ultimamente, não é? Sim. Até um tempo atrás, o que acontecia? A mulher adotava, quando casava, o sobrenome do homem. E o homem não. Mas agora legalmente, houve uma pequena mudança. Então, tem alguma coisa na legislação mudando. Agora, professora, uma pergunta. Sim. E eu quero fazer um comentário sobre esse negócio do nome, que eu achei. Uma pergunta. A publicidade usa mais homem ou mais mulher? Mulher. Vai consumir o produto? Você vai consumir o produto ou vai consumir aquela mulher? O que a mulher tem a dizer com isso que se faz com a mulher na publicidade? Essa é uma ótima questão. Então, antes, a questão do nome. Sabe o que seria legal, se a gente pudesse fazer? A família, a partir dela se constituir,
ela podia escolher um nome e falar, olha, o sobrenome dessa família vai ser tal. Hoje, claro que já é possível, inclusive, o homem adotar o nome da mulher. Então, são os avanços na nossa legislação, isso é muito legal. E claro que há também a possibilidade da gente escolher não usar o nome, cada um mantém o seu nome, né? Eu já fiz isso há mais de 20 anos, há 23 anos. Então, essa possibilidade, isso é um avanço pra gente, mas pensem na possibilidade, se a gente, olha, nós vamos formar uma família, então vamos nós escolher o nome dessa família daqui pra frente, isso seria um avanço maior para a sociedade, né? E aí sim, os nossos filhinhos seria lá o nome. Por quê? Porque é difícil romper essa tradição do nome, gente, porque as crianças cobram. Então, os meus filhos cobravam, falavam, por que você não tem um Barreto? Que é o do meu marido. Eu falei, eu não casei nessa condição. Eu quis manter o meu nome. Eu gosto do meu nome, que é Jorge, sobrenome do meu pai. Tem uma história minha que eu não quero mudar. E é um direito que eu tinha. Mas eles tinham dificuldade de entender, porque eles eram Jorge Barreto. Então, por que eu não era Jorge Barreto? Então, veja, se a gente pudesse formar a partir da nossa família o sobrenome Jorge Barreto, ele e meu marido adotar o Jorge Barreto e eu adotar o Jorge Barreto, seria legal, né? Bom, outra coisa que o professor colocou a questão da publicidade. Gente, a publicidade, ela é muito complicada, né? Porque vocês sabem, por exemplo, para venda de carro, modelo e tudo mais, as pesquisas são feitas com mulheres. Elas que definem como é que vai ser melhor aquele design e tudo mais relacionado àquele carro. Mas é vendido para quem? O produto pronto é vendido para o homem. Então há essa diferença. Fora isso, hoje já tem mudado, né, gente? A gente melhorou. Então, por exemplo, as marcas de cerveja que antes não tinham poder algum, hoje elas já têm uma preocupação de relacionar o corpo da mulher ao formato da garrafa. Elas já não vendem mais a sua garrafa, com exceção de algumas marcas, mas relacionando ao corpo da mulher. Então, que você consumiria isso. Mas ainda os carros fazem isso, né? Então, colocam lá as belas modelos. A gente ainda tem assim, sabe, gente? As coisas não são lineares, né? Elas são cíclicas. Quando a gente pensa que a gente está avançando, e de fato estamos em alguns aspectos, a gente se depara com alguns valores na sociedade, com alguns regressos, né? Com algumas situações que nos voltam de novo há décadas atrás, né? Então, é assim, isso faz parte, né? A vida da gente, a sociedade é assim. Então, a gente tem avanço na publicidade, mas a gente ainda tem uma ênfase muito grande, principalmente em pensar em que de fato que a mulher ela é a maior consumidora, né? Então, tudo muito voltado para produtos que vão agradar mais o público feminino e tudo mais. E as pesquisas mostram que as mulheres consomem mais que os homens, né? Mas algumas coisas, né? Então, produtos de beleza, obviamente, embora a gente tenha um grupo de homens que vem cada vez mais consumindo isso, se cuidando da aparência, enfim, com essa preocupação, mas ainda assim a gente tem uma divisão aí de gênero, tá? Bom, de qualquer forma, a questão é que em algumas situações isso é perverso, porque reproduz realmente aquilo que é tradicional, aquilo que nos coloca num lugar ali que a gente já tentou sair há muito tempo, sabe? De não ser considerada como essa com futilidade e tudo mais, sabe? Porque assim, o carro, por exemplo, gente, ele é bem emblemático, porque assim, ela pensa na parte do design, mas todo o resto, a mecânica, tudo, você sabe melhor que eu, né? Eu não vou nem me meter, porque tem gente aqui que sabe melhor que eu, né? Dos futuros engenheiros. Mas assim, toda a parte operacional, ela é pensada por homem, né? E aí não atende necessariamente o que as mulheres têm como expectativa. Então elas vão opinar na questão do modelo, da coisa externa, do design, se é bonito, se não é, enfim, né? Se tem um porta-malas grandes para caber as compras, essas coisas. Então coisas muito... e que na verdade isso não vem lá biologicamente definido, olha, você vai se preocupar com isso. Não. Né?
Mas a sociedade coloca esses limites, em até certo ponto, olha, quem cuida disso é a mulher, até isso aqui é o homem. Então a gente tem que superar isso, né? A gente já vem superando tanto isso, né? E eu digo superar, todos nós, viu? Porque não tem essa de que tem que ser uma coisa só da mulher, não. Os homens precisam ser nossos aliados, a gente superar algumas situações de desigualdade. Tá. O senhor está falando a questão do marketing do carro, rapidinho. Claro, não. Mas a SUV foi criada uma possibilidade, não para os homens, literalmente, porque a SUV foi criada voltada mais para o feminino. Porque a mulher, quando ela pega um carro de perspectiva mais alta, ela tem a sensação que tem segurança uma segurança naquele carro. Então, o alvo dos SUV é tudo feminino, não mais para andar mesmo. E SUV não, é mais para colocar as coisas, poder carregar e ter mais segurança. Essa é a finalidade. A linha francesa, acho que começou com isso, né? E está um pouco voltado nessa linha, na área de marketing, jogando lado feminino. Isso, então, mas ainda assim, a grande parte do mercado ainda é voltada para pensar no design, não na funcionalidade. Isso que você está falando é uma coisa legal. Algumas empresas já estão atentas a que o público feminino compra carro, anda de carro, né? E precisa atender umas expectativas que esse público tem, né? Então a ideia é que a gente tenha cada vez mais isso, né? Essa é uma tendência, né? Mas eu falei para vocês, a gente não é uma coisa linear, então daqui para frente a gente só vai avançar. Não, eu tô falando, a gente está falando de um exemplo que é o carro, mas a gente tem outros exemplos da questão do consumo, porque a gente vive numa sociedade de consumo, e obviamente que esbarra com essa questão, né? De pensar caixinhas separadas. Tá? Falando do carro, tipo assim, ok, tem a questão da seguridade, mas não é só por isso. As pessoas também enxergam aquele carro grande e falam assim, nossa, é um carro de mãe. Porque, tipo, a mãe vai carregar os filhos, a mãe vai levar a criança pra escola. O pai não, o do pai é um carro esportivo, o da mãe é um SUV. Tipo, a mãe vai levar a criança pra escola, o pai não precisa. O pai pode ter o carro com um assento, tipo, tá tudo bem. A mãe não, mas precisa de uma perua pra levar todo mundo. O carro da mãe é o que transporta, né? Porque de fato essa responsabilidade em levar as criancinhas, buscar as criancinhas ainda fica em grande parte para as mulheres. E aí é uma questão realmente do mercado pensar dessa forma, né? Então, e a mulher acaba pensando isso. Então ele atende a necessidade da mulher, por quê? Porque a mulher tem essa ideia. Ela quer um carro seguro para os seus filhos, ela quer um carro maior que caiba todo mundo, ela quer ela mesma se responsabilizar em fazer tudo isso. Você sabe que tem mulher que fica doente sem falar, olha, hoje você vai descansar e eu que vou fazer tal coisa. E o cara fala, olha, eu que vou fazer tal coisa. E ela fica doente e fala, não, ele não vai conseguir, ai meu Deus, ai, mas se eu não estiver ali, não. Por quê? Porque isso é como se a gente nascesse para isso. Então você fala assim, meu Deus, né? Será que ele vai ter a capacidade de fazer o que eu faço? Né? Enfim, vai, porque se ela morrer, ele vai ter que se virar. Entendeu? Assim como outras pessoas. E a gente é isso mesmo, a gente morre, a gente é substituído, é assim, né? Então, oi? Controle também. Também, sempre. Ela vai viajar sozinha, mas será que vai pegar a estrada? Né? Será que ela sabe usar um pneu? Será que... E aí? Se ela precisar de alguma coisa, eu daria um apoio. Sim, sim. É uma preocupação que ela é real pelo cuidado, pelo buscar, pelo amor. Ela é humana, mas por outro lado tem